O último mês, antes do Enem, é o mais importante. Se você errar nele, você corre o risco de perder o ano inteiro de estudo. Para você ter uma ideia da importância desse mês, eu vou fazer uma analogia entre um atleta profissional de vôlei e um vestibulando. O primeiro ponto seria a parte da base. Para um jogador de vôlei, a base seria ele ter um condicionamento físico, ele ter uma resistência. Isso ele aprende na academia, correndo. Agora, para um vestibulando, essa base seria ele aprender a fazer contas, aprender nome de países. Cada área tem sua base. Isso você aprende no ensino fundamental. O segundo ponto seria a parte do aprendizado. Para o jogador de vôlei, isso seria quando ele aprende as regras do jogo, aprende técnicas para pontuar, aprende os passes. Para a pessoa que presta vestibular, isso seria a parte que ele aprende a teoria, que seria, por exemplo, você saber estequiometria, geometria plana, ciclo de Krebs. E quando você aprende a acertar as questões. Isso você faz no ensino médio. E a terceira parte, que é a parte do treino, que no caso seria esse mês, para o jogador de vôlei, seria quando ele simula as Olimpíadas, ele aprende a trabalhar em pressão, com ansiedade, numa situação real, controlando suas emoções. E para o vestibulando seria quando ele começa a simular o Enem, pois assim ele trabalha seu controle de emoções. Ele trabalha o controle da ansiedade, sabe trabalhar sob pressão. E assim ele também controla o tempo de prova. Pois nessa prova, você tem uma média de 3 minutos para cada questão. É sobre esse mês, da parte do treino, que eu vou dar dicas do que você deve fazer para aumentar seu desempenho na prova e potencializar o seu número de acertos. O primeiro ponto que você deve seguir é você otimizar seu tempo. Parar de procrastinar, parar de perder tempo estudando matérias que você não precisa. Pois o tempo que você tem agora é muito curto. Para quem estuda sabe que um mês não é praticamente nada, um mês passa voando. Então você tem que otimizar seu tempo para que você não perca esse mês fazendo besteiras que acabem diminuindo o possível número de acertos que você poderia ter na hora da prova. O segundo ponto é você separar prioridades. Pesquisar sobre os assuntos que mais caem durante a prova e focar neles. Parar de focar em assuntos que raramente aparecem. Outra coisa é você focar nas matérias que mais te dão pontos durante a prova. Por exemplo, matemática, redação. São as áreas que mais aumentam a sua nota durante a prova. O terceiro ponto é você ter uma agenda sobre o que você vai fazer em cada dia, em cada horário, pois assim você chega na hora e você não procrastina. Você já sabe que segunda-feira você tem que estudar biologia, geografia, focando naquilo que mais cai na prova. Assim você otimiza o seu tempo, porque todo mundo sabe que um mês antes da prova passa voando. Então, quanto mais você otimizar, mais matéria você consegue estudar. O quarto ponto é você fazer apenas exercícios do Enem. Tem muita gente que chega nessa véspera durante a prova e começa a fazer exercícios da FUVEST, da VUNESP, da Unicamp, que são provas que não tem nada a ver com o conteúdo que o Enem pede. Enquanto essas provas que eu citei são mais conteudistas, com questões mais objetivas e muito curtas, o Enem é o contrário, as questões são menos conteudistas e com enunciados gigantes, que você tem uma página para cada questão. Então, ao menos que você vá fazer outra prova, faça apenas exercícios do Enem, não faça de outra prova. O quinto ponto é você fazer provas antigas, dos anos anteriores, e simular o ambiente da prova. Isso você faz cronometrando, sem pausar o tempo. Tem gente que até leva a comida do dia para não ter que levantar. E a preferência é que você faça impresso, pois assim você se adapta ao tamanho da prova, ao tamanho das letras e ao espaço que você vai ter para fazer o rascunho. O sexto ponto é você fazer revisões dos temas que mais caem na prova, pois quanto mais você revisa, mais o conteúdo vai se fixando na sua mente. E se você não está no cursinho, o mais legal que você faça é você assistir lives no YouTube. Por exemplo, do canal Descomplica, do professor Jubilu, que são lives até mais interativas do que o próprio cursinho, porque eles mostram a situação que o vestibular cobra, só que na vida real, fazendo experimentos de uma forma mais simplificada, só para você recapitular tudo que você aprendeu no ano inteiro. O sétimo ponto, e um dos mais importantes, é você descansar. Tem muita gente que chega nessa véspera da prova, começa a estudar 12 horas por dia, já acorda, já vai estudar e só na hora de dormir que para. Só que o problema é quando essa pessoa chega na hora da prova, ela faz 10 questões e já se cansa. Agora imagina, você morrendo de sono no começo da prova.
Como é que você vai fazer 90 questões? Por isso que o mais importante que você tem que fazer agora é descansar. Separa uma hora do dia para você ficar no YouTube, vendo Netflix, conversando com amigos, jogando. E é verdade, tem gente que reprova porque estuda demais. E se você achou o conteúdo desse vídeo importante, eu vou estar postando sobre o que você deve fazer uma semana antes da prova, um dia antes da prova e naquele período entre o primeiro e o segundo dia. Por isso, se inscreva nesse canal para você não perder nenhuma notificação a respeito desses vídeos. Assim você pode aumentar a pontuação na sua prova. Quem não se inscrever vai zerar a redação.